Vocês já tentaram começar alguma ilustração, mas simplesmente não souberam por onde começar? Qual o primeiro passo a ser dado? Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder aqui hoje com esse vídeo. Salve galera, como vocês estão? Espero que bem. No vídeo que eu trago para vocês hoje, a ilustração aqui é uma commission. O personagem que vocês estão vendo aqui é o Madrel. Não é uma criação minha e por isso algumas explicações e respostas sobre a parte de character design vão ter que ser respondidas apenas no próximo vídeo. Então já se inscreve aí para não perder, porque eu realmente queria ter aprendido esse tipo de coisa antes, sério. Mas o que eu posso adiantar para vocês aqui é que a parte de character design, principalmente para você que está fazendo alguma commission, como eu nesse caso, é importante ter uma boa descrição do personagem. Quanto melhor for essa descrição, melhor você consegue visualizar o personagem. E eu não tô falando só da aparência dele, por mais que eu realmente acredite que esse aspecto seja realmente o mais importante. Você também vai conseguir visualizar aí na sua cachola coisas como a personalidade dele, por exemplo. E isso vai ditar coisas tipo como ele costuma atacar, padrão de movimentação, ataques que ele faria, por exemplo. Se é um personagem mais sério e calmo, tipo, o quanto você consegue imaginar ele correndo pra cima do inimigo, gritando e pulando. Por outro lado, imaginar um personagem calmo e sério dando aquele ataque direto, ele como se estivesse tentando finalizar a luta em um único ataque, fica muito mais fácil de imaginar, certo? E até essa linha de raciocínio aqui vai ajudar a gente lá na frente, na parte de construção de cena. Guardem isso na cabeça de vocês. Não só a cena, mas a roupa do personagem, adereços, armas e tudo mais vão ser melhor construídos e visualizados com uma boa descrição. Então, se você tem um cliente que deu aquela descrição não tão detalhada do personagem, pode encher ele de perguntas porque isso vai ser importante. Aqui vocês podem ver que eu fiz um esboço de como eu imaginei o personagem com a descrição que me foi dada. Foi isso aqui que eu mandei pro cliente, perguntei o que ele achou e se as ideias estavam alinhadas. E pra minha surpresa estava bem certinho na realidade, tirando algumas mudanças puramente estéticas que ele me pediu. De resto, estava bem de acordo com o que eu tinha perguntado para ele, com a descrição que foi me dada. Aqui vocês podem ver como ficou a versão já com os retoques e mudanças e vai ser com esse visual aqui que a gente vai seguir. E um pouco mais à frente vocês vão entender um pouco mais sobre a importância dessa parte aqui, tá? Da criação do model sheet, do character design e tudo mais. Então fiquem aí que já já eu falo mais sobre isso. Finalmente na parte que, pra ser sincero, ainda é novidade pra mim. Porque, bem, esse foi o terceiro cenário que eu desenhei, imagino. Enfim, essa parte aqui, pra quem viu meu último vídeo, já deve conhecer. Aqui a gente tá falando das thumbnails. É nessa etapa onde você vai dar mais foco na cena, em ilustrar de maneira mais simples algumas opções de cena e de ação do que tá acontecendo, né, na tela. Aqui você não vai se apegar tanto a detalhes, pode deixar sua mão bem solta e tenta usar formas e borrões para tentar construir o cenário em si. Lembrou da pergunta inicial do vídeo? Por onde começar? Comece no preto e branco. A resposta para isso é simples. Quando a gente pensa em fazer algo, vem na nossa mente um monte de obra que a gente costuma ver já prontas, né? Colorida, com micro detalhe, totalmente polida, certo? Mas o processo de criação não é bem assim. O que costuma travar a gente é justamente não ter uma metodologia ou simplesmente não entender ainda o processo, não saber por onde começar. Uma vez que a nossa biblioteca visual é feita de artes prontas e não dá para começar nada pelo fim, não dá para começar um desenho com ele pronto, por isso a importância de saber por onde começar. E sobre por onde começar, como vocês podem ver, eu comecei fazendo as cenas tudo em tom de cinza. E isso vai me ajudar a separar os planos da imagem, tá? A ter uma separação não só de profundidade atmosférica, com os planos ficando mais claros conforme vão ficando mais distantes, mas também de ter uma separação de contrastes, onde colocar algo claro em cima de algo mais escuro vai me proporcionar mais destaque. Ou vice-versa, algo mais escuro em cima de algo mais claro. E aí a pergunta que fica é, pô, você não poderia ter começado já nas cores? Sim, você poderia, mas isso vai dificultar você ter essa visibilidade. Eu poderia ter começado já usando cores aqui, mas ia dificultar para mim ter essa visualização.
do que está acontecendo com os valores de claro e escuro, o que por sua vez vai me dificultar construir a profundidade, mesmo que isso não garanta que você acerte, tá, totalmente nesses aspectos, vai te ajudar muito e eu gostaria de ter descoberto isso antes, porque talvez eu tivesse começado a desenhar cenários antes e seria melhor fazendo isso hoje do que eu sou, por exemplo. Já sobre as opções de cenários que fiz, repare que eu tinha que manter algumas coisas, tá? Como o Kobold ali, que é um figurante ali no fundo. Eu tive que manter a capa do personagem pegando fogo e não podia alterar muito o cenário, porque a Commission se trata de uma cena específica que teve em uma partida de D&D, tá? Uma campanha de amigos, e então eu tive que manter um pouco de fidelidade do que o cliente me pediu. Então eu fico variando ângulos de câmera, de proximidade, assim como algumas poses feitas, tá? Com base na descrição do personagem. Depois de ter feito algumas opções de cenas e mandado pro cliente, a escolhida vai ser essa daí. E com ela a gente vai prosseguir para a escolha das cores de cada plano e elemento. Mesmo que nessa etapa eu não vá bater o martelo sobre nenhuma das cores, tá? Ainda. Vocês vão ver que até o final muitos dos tons vão mudar, sim, até porque eu comecei com a cena que se passava no horário, tipo, sei lá, umas 9 da manhã. E vocês vão ver que daí pro final do vídeo eu vou alterar isso pra ela ficar mais com uma cara de final de tarde, ou tipo umas 4h30, 5 horas, por aí. Como eu já tinha feito todos os planos e elementos em camadas separadas, eu simplesmente usei o Gradient Map, tá? Que é uma ferramenta que tem no Clip Studio, tem no Photoshop também. É só você usar um Clip Mask de uma camada de ajuste sobre a camada do elemento que você está querendo alterar a cor. E aí ela vai vincular ali algumas opções de cores que você tem. A cor mais escura no tom mais escuro e a cor mais clara no tom mais claro da sua camada. Posso explicar isso em algum outro vídeo. Bem, depois disso eu fui simplesmente pintando e refinando os detalhes por cima de tudo, tentando sempre manter aquela regrinha de que tudo que tá mais longe vai ficando mais claro e com cores mais lavadas, tá? Isso acontece por conta da profundidade atmosférica ou perspectiva atmosférica, talvez. Basicamente é um monte de oxigênio que você consegue notar melhor olhando mais para longe e tal. Dá pra você notar isso na vida real quando você olha pra longe no horizonte, por exemplo. Depois de ter refinado tudo, texturas e etc, eu coloquei alguns elementos no cenário para compor a cena e preencher mais a tela. Reparem que fiz isso de maneira que, tipo, esses elementos usam suas próprias linhas para afunilar essas linhas em direção ao centro da imagem, ao foco, né, da situação. Isso vai ajudar a gente a ter aqui uma composição com um pouco mais de harmonia. Aqui eu volto a trabalhar no personagem, dessa vez já na pose final dele. E lembram que eu disse que a etapa de criação do personagem seria mais importante à frente? Bem, aqui é onde ela vai ser importante de novo. Se você fez um bom trabalho lá no começo, nessa etapa de traçar os elementos do personagem, com eles em perspectiva e com mais dinamismo, vai se tornar algo muito mais fácil do que simplesmente deixar para fazer tudo isso agora. Uma vez que ficar pensando em como você vai criar a roupa dele, em uma pose mais estática, como lá atrás, é muito mais fácil do que ficar testando tudo em uma pose muito mais dinâmica e complexa em termos de perspectiva como essa daqui. Logo, se você definiu bem essas coisas lá no começo, isso aqui se torna mamão com açúcar. E se vocês já assistiram o vídeo que postei antes desse, sabem que minha parte preferida é a parte de renderizar o personagem. E eu sinceramente nem sei como eu gosto tanto de fazer isso, já que quando eu comecei a desenhar nem de pintar eu gostava muito, pra ser sincero. Até eu perceber que na verdade não se tratava de gostar, e sim que toda vez que eu tentava fazer algo sem ter um método definido, sem saber por onde começar, eu errava, acabava ficando perdido e frustrado, o que me fazia não querer tentar de novo tão cedo. Claro que mesmo com método e entendendo por onde começar, sem estudar os fundamentos do desenho, eu ainda estaria me frustrando, assim como eu ainda me frustro às vezes, mas agora muito menos, porque eu entendo que a gente sempre
precisa estar aprendendo mais e mais. Sempre vai ter algo que a gente não vai saber fazer, mas que, claro, sempre dá para aprender. Tudo isso é o que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e entendido um pouco mais do meu processo por trás de como eu trabalho. Leve em consideração que nada disso que falei é uma regra inquebrável, mas que vocês precisam entender as regras para que possam quebrá-las da maneira mais criativa possível. Fiquem aí com o resultado final da ilustração, comentem o que vocês acharam do vídeo e quais outras dúvidas vocês têm ou tinham sobre o processo de criação. Se inscrevam no canal, por favor, isso vai me incentivar a trazer mais vídeos como esse. E se hoje eu esclareci algo para você que está assistindo esse vídeo, deixa o like para esse vídeo alcançar mais pessoas. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Falou!